Pessoal, uma corda de massa desprezível está esticada horizontalmente entre dois suportes separados por uma distância de 3,44 metros. Então, daqui até aqui, né, a gente tem 3,44 metros. Quando um objeto pesando 3.160 newtons, então o peso do objeto, 3.160 newtons, é pendurado no centro da corda, ela cede 35 centímetros. Quer dizer, ó, ela vai descer aqui, ó, de uma altura de 35 centímetros. É evidente que essa corda aqui tem que dar uma esticada, concorda? Certo? Porque ó, a distância entre os dois suportes não mudaram. E daqui até aqui, ó, desse ponto até esse ponto, eu vou ter exatamente a metade dessa distância. Eu vou ter 3,44 dividido por 2, 1,72 metros. Ok? Qual é a tensão na corda? Então aqui a gente tem que desenhar as forças, né? Ó, a gente sabe o seguinte. Esse objeto aqui, ó, puxa esse nó para baixo. Tudo bem? Puxa o nó para baixo. E o nó puxa ele para cima. E o objeto aqui tem peso para baixo. Bom, a força com que o nó puxa ele para cima é igual ao peso do objeto, concorda? Porque ele vai estar em repouso, parado. Como a ação é igual à reação, a força com que o objeto puxa o nó para baixo também vai coincidir com o peso do objeto. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui nesse nó, apesar de não ser, direto, uma força que vai ser igual ao peso do objeto, né? Se a gente fosse desenhar bonitinho, ó, aqui rapidinho, né? Aqui a gente teria a bolota, aqui é o nó, o negócio funciona assim, né? A bolota puxa o nó para baixo, pã, tem aqui uma tensão. O nó puxa a bolota para cima, tem aqui uma tensão. Essa bola tem peso, ok? A gente pode fazer isso porque a massa da corda é desprezível, né? Como todo mundo está parado, esse peso é igual a tensão, para a resultante dar zero. Como esse daqui é um par ação e reação têm valores iguais, essa tensão também é igual ao peso. Então eu coloquei direto aqui no nó a força já com o seu valor, que é igual ao peso do bloco. Tudo bem? Rolou? Bom, além dessa força aqui, em cada corda a gente vai ter uma tensão, né? E a tensão é sempre na direção da corda. Então aqui a gente vai ter, ó, é uma corzinha aqui bacana. Aqui a gente vai ter uma tensão, opa, que é isso? Aqui a gente vai ter uma tensão, ok? E aqui a gente vai ter outra tensão, certo? Tensão na corda 1 e tensão na corda 2. Como o negócio foi preso bem no meio da corda, né, por uma questão de simetria, como esses dois ângulos aqui são iguais, essas duas tensões têm que ser iguais. Não é verdade? Então eu poderia chamar apenas de T. Bom, como é que a gente resolve isso? Tem vários caminhos, né? Um caminho razoavelmente simples é decompor as forças. A gente separa todas as forças aqui no eixo X e no eixo Y. A gente traça dois eixos, né? Eixo X e eixo Y, e desenha as forças nesses dois eixos. Então a gente vai ter aqui, ó, o peso, ok? O peso. E a gente vai ter aqui a tensão. Tensão. E do outro lado vai ter uma igualzinha que eu não vou desenhar para não complicar meu desenho. Essa tensão aqui, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente horizontal, que vai ser o meu Tx, ok? E uma componente vertical, que vai ser o meu Ty. Ty, certo? A outra tensão também vai ter uma componente Ty e uma componente Tx. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, eu tenho o seguinte, ó. Ty aqui é o cateto oposto, né? Cateto oposto a gente usa seno. Então, o meu Ty, ele é T seno de alfa. Não esquece, eu vou botar agora, né? Não botei antes para não bagunçar, ó. Aqui a gente tem outra tensão, idêntica à outra. E essa tensão também vai ter duas componentes. Vai ter uma componente Ty e aqui ela vai ter uma componente Tx. As duas componentes Tx se anulam. E as duas componentes Ty, ó, são anuladas pelo peso. Então eu vou ter, para que o sistema esteja em equilíbrio, que duas vezes o módulo de Ty tem o mesmo valor do peso do objeto. Ok? Então, duas vezes T seno de alfa, aquele ângulo ali, né? Vai ser igual ao peso do objeto. Bom, por semelhança de triângulo aqui, ó, esse alfa
é esse ângulo aqui, concorda? Isso é alfa, né? Esse alfa, se a gente olhar o nosso desenho, a gente conhece o cateto oposto, que seria essa reta aqui, ó, que vale 35 centímetros, e a gente conhece o cateto adjacente. Então a gente sabe calcular, por exemplo, ó, quanto que é a tangente desse alfa, que é o cateto oposto, que é 35, dividido pelo cateto adjacente, que no caso teria que ser transformado em centímetro, está em metro, né? Tem que multiplicar por 100, isso aqui é 172 centímetros. Por que é importante isso? Porque daí a gente descobre o alfa. Porque a gente vai precisar do alfa para substituir aqui no seno, ó, e achar a nossa tensão. Tudo bem? Então o alfa vai ser o arco seno, ou a tangente na menos 1, de 35 sobre 172. Então pega na tua calculadora, põe lá, né, inverso tangente desse valor. Isso vai ser aproximadamente 11,5 graus. Ok? Determina o seno desse ângulo para terminar a equação, porque ó, a nossa tensão aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser o peso dividido por 2 vezes o seno de alfa. Substituindo os valores, a gente tem o seguinte, aproximadamente 7.900 newtons. Ok?